Vamos dar início aqui ao nosso debate. A intenção desse debate é fazer um rápido e breve balanço sobre as eleições, uma leitura, né, sobre os tempos que vivemos, né, da conjuntura atual, e também entrarmos numa discussão sobre o segundo turno das eleições, que está aí, né, já deu início à campanha. Nosso partido já se posicionou nacionalmente e a ideia é a gente desenvolver uma conversa aqui entre nós sobre esses temas. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um convite aqui para que Raul Marcelo, nosso deputado estadual, venha até a mesa conosco. Isso aqui da minha adolescência. Pessoal, então a nossa ideia é fazer esse debate. Vocês acompanharam o primeiro turno das eleições, é importante aqui dar um informe sobre a situação do nosso partido, né? Infelizmente não foi possível reelegermos o nosso deputado estadual, Raul Marcelo, obteve 46 mil votos e é o primeiro suplente a deputado estadual aqui no estado de São Paulo. Entretanto, o pessoal obteve algumas vitórias importantes, né, nesse ano, né, nesse pleito. Aqui no estado de São Paulo nós dobramos a nossa bancada, saímos de 2 deputados estaduais, fomos a 4, e a nível nacional o pessoal conseguiu vencer a cláusula de barreira, né? Isso nos assegura um pouco mais de condições de continuar organizando a luta política nos próximos anos. Nós saímos de 6 deputados federais, hoje o pessoal tem uma bancada de 11 deputados eleitos, né, que assumirão aí no início do próximo ano. É importante dar esse relato para toda a companheirada. E agora o partido também vai se engajar de maneira firme na luta contra o retrocesso, contra o atraso que se encarnou e se pessoalizou na candidatura do Jair Bolsonaro, né? O pessoal já emitiu uma posição nacional, nós compartilhamos essa posição, estamos organizados aqui na cidade, estamos participando de reuniões, né, de uma frente ampla aqui, que vai se engajar agora nesses próximos dias no combate ao retrocesso, pelo menos aqui da nossa contribuição, aqui na nossa cidade e na nossa região. Sem mais delongas, passar a palavra aqui para o Raul Marcelo, para ele fazer uma exposição inicial. Após a fala do Raul Marcelo, nós vamos fazer aqui uma abertura, né? Inclusive durante a fala dele, quem desejar se inscrever, só erguer o dedo que a gente vai estar anotando aqui. Após a fala do Raul Marcelo, cada pessoa que se inscreveu vai ter direito à palavra. Tá ok? Vamos dar início aqui então. Maravilha. Eu vou falar de fé. Pessoal, boa noite. Eu vou fazer, na verdade, aqui uma introdução para a gente poder pensar junto, né? Só vou fazer uma contribuição inicial, porque a ideia é a gente pensar junto o momento, que de fato o momento não é um momento tranquilo da situação política no Brasil. Eu quero aqui parabenizar e cumprimentar o presidente do partido, Tanaka, por ter chamado essa reunião. Nós estamos a 10 dias aí do pleito final, né, do segundo turno. Então, uma eleição bem polarizada no Brasil. Cumprimentar em nome da Fernanda as mulheres aqui do partido, que estão aí na linha de frente desse movimento, que é um movimento nacional e até internacional, né, de enfrentamento ao candidato Bolsonaro através da insígnia Ele Não. Então, o mandato da Fernanda é um mandato que está pautando a questão das mulheres aqui na cidade e é a pauta hoje que inclusive se refletiu no processo eleitoral, né? A bancada do PSOL na Assembleia Legislativa é uma bancada hoje que tem essa representatividade que para nós é motivo de orgulho. Conversei com todos os companheiros e companheiras que foram eleitos, porque diferente da última eleição, que nós fizemos uma votação grande, inclusive, maior que essa, nós tivemos 56 mil votos, naquela eleição que o Pinhão foi o nosso candidato a presidente, e não entramos, só que naquela eleição nós tivemos um único deputado estadual, que foi o Carlos Gianazzi. E dessa vez nós não entramos, mas a bancada saiu de 2, teve a entrada do Rio, né, da saída do PT, o pessoal do PT entrou no PSOL, nós fomos para 3, mas do ponto de vista da eleição, da densidade eleitoral, nós dobramos, saímos de 2 e fomos para 4,
parlamentares na Assembleia Legislativa e saímos de 6 e fomos para 10 parlamentares do Congresso Nacional. O PSOL conseguiu vencer a cláusula de barreira, então nós vamos aí poder ter recursos do fundo partidário, tempo de televisão e garantia de presença de todos os nossos candidatos em todas as eleições do Brasil, nos debates e com os programas eleitorais. Então, o grande desafio colocado para a Executiva Nacional do partido era vencer a cláusula de barreira e nós conseguimos ter esse êxito muito importante, uma ampliação enorme aqui no estado de São Paulo. Essa é uma coisa importante, o partido ele conseguiu dar um passo rumo à sua consolidação no cenário nacional. Tem uma questão ainda que nos complicou um pouco na minha avaliação. Como o nosso país é muito grande, para fazer política nacional a gente precisa daquele chamado, né, o pessoal que gosta da linguagem militar chama de cabeça de ponte, que é a grande referência, que é a liderança que inspira, a liderança que consegue arregimentar a gente por onde passa. E num país muito grande como o nosso é muito difícil e demora muito, às vezes décadas, para se construir uma liderança nacional. E nós, em todas as eleições, nós estamos tendo uma dificuldade, é que eu queria deixar já como uma conclusão desse processo eleitoral, que é o fato de todas as eleições, desde que nós montamos o PSOL, é que nós estamos trocando de candidato a presidente. A gente foi com a Elisa Helena, depois com o Plínio de Arruda Sampaio, com a Luciana Genro, e agora nós somos com o Guilherme Boulos. Todos grandes companheiros, combativos, com grande contribuição com a esquerda brasileira e com o povo trabalhador do nosso país. Mas o dado concreto é que não dá tempo de maturar um nome nacional para que eles ganhem conhecimento público, ou seja, que o povo possa conhecer essa pessoa. Isso demora, é um acúmulo de forças, e isso, na minha avaliação, tem nos prejudicado bastante, que é o problema central que eu acho que ficou dessa eleição. Nós tivemos um candidato a presidente da República que teve a menor votação da história do PSOL. E a gente vem tendo aí votações, uma votação muito boa com a Elisa Helena, depois caímos com o Plínio, tivemos uma votação boa com a Luciana Genro, e agora caímos bastante com o Guilherme Boulos. É uma questão que nós precisamos pensar junto. É uma grande tarefa que está colocada para o PSOL na próxima quadra histórica. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das questões que explica o crescimento do Jair Bolsonaro é o fato de nós não termos um polo à esquerda para pregar publicamente que a nova república precisa ser colocada abaixo. Se você pegar, vou pegar o caso agora da eleição da França, você tem a ultradireita com a Marine Le Pen, que cresce, mas você tem também um polo à esquerda, que faz o contraponto. Muitos jovens pelo Brasil, inclusive trabalhadores, acreditaram e ainda continuam acreditando que o Bolsonaro é o candidato contra tudo e contra todos que vai mudar essa corrupção profunda que tem no Brasil e que vai acabar com aquele que eles usam, inclusive a insígnia do filme, o mecanismo que virou a política brasileira. Muitos acham que ele é a alternativa. Por quê? Porque nós, infelizmente, o polo à esquerda que poderia ter construído essa alternativa, nós, na minha avaliação, acabamos que nos complicando ao longo desses processos eleitorais sucessivos que nós fomos enfrentando no Brasil. Eu fico imaginando aqui se nós tivéssemos mantido o nome da Elisa Helena, que ela teve quase 7% dos votos naquela primeira eleição dela, se nós tivéssemos mantido o nome dela, hoje, com certeza, nós teríamos conseguido garantir um polo à esquerda para apresentar o conjunto da população que, para acabar com o mecanismo, a saída é pela esquerda, e não uma saída pela ultradireita. Mas o dado concreto é que a situação hoje é essa. Nós temos aí um grande desafio pela frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não conseguimos construir, vamos dizer assim, essa simbologia nacional, esse movimento nacional forte pela esquerda. E aí, a partir de junho de 2013, que você tem uma direita no Brasil que tentou um ensaio logo no primeiro ano do governo Lula. Alguém lembra daquele movimento Cansei? Que tinha o Dória, já fazia parte do movimento Cansei. Só que eles montaram o movimento eles ficaram cansados e o movimento não foi para frente. Mas eles ensaiaram o movimento ali, esse movimento ficou cansado, não avançou, e em junho de 2013 esse movimento ele é repaginado. A direita no Brasil ela ganha uma nova roupagem. Depois nós podemos tratar disso, uma nova roupagem. E qual é a figura de Pro que já em 2013 começa a aparecer como um dos possíveis representantes daquele movimento, dessa nova direita repaginada? É o Bolsonaro. E já ali em 2013 começa a aparecer com 2%.
E se você pegar as intenções de voto dele, desde 2013 para cá, todo ano ela vem numa crescente. 2%, 4%, 6%, 7%, até se consolidar nos 14% e vir, não é? Subindo durante o processo eleitoral, chegando nos 20%, e aí tem aquela estilingada, aquele crescimento assustador, quando acontece o episódio da facada, o fatídico episódio da facada. Aí então ele rompe, não é, a barreira dos 20% e acaba aqui desidratando a candidatura, vamos dizer assim, da direita, que é uma direita no Brasil antinacional também, da direita mais tradicional, que são os eleitores do PSDB. E aí ele consegue chegar ao segundo turno, e nesse exato momento, né, eu sou meio desconfiado em pesquisa, mas como muitas pesquisas acabam que acertando bastante, não temos outro balizador para analisar. Segundo a pesquisa do Ibope, né, ele está hoje com 59%, enquanto o candidato Haddad tem 41%, uma diferença aí de 18%, faltando 10 dias para fechar o pleito. Importante dizer que na eleição que foi Dilma Rousseff e Aécio Neves, a diferença era de 14%, né, nessa época aqui do segundo turno. E foi conseguido, né, se conseguiu naquela época fazer a reversão dos votos. E a Dilma, por uma margem de 3 milhões de votos, acabou vencendo aí o Aécio Neves naquela eleição. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa nova direita, na verdade, uma franja dela sempre esteve aí, pessoal. Sempre esteve aí. Né? Tem inclusive um homônimo do Plinião, que é o Plínio Salgado. Né? É uma coisa curiosa, tem uma revista que fez um tempo atrás, super interessante, uma matéria da Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado. Aí muita gente postou no Facebook, nas redes sociais, que, tá vendo, é claro que tinha que ter um movimento fascista no Brasil, ele foi candidato a presidente pelo PSOL. Né? Então esse é o Plínio Salgado, que é o homônimo do nosso Plinião aqui. Ele foi um cara que, quando o fascismo estava em voga na Europa, ele montou um movimento no Brasil com 600 mil seguidores. Ele era um paranaense, foi deputado federal, né? E a Ação Integralista Brasileira, ela influenciou de forma forte a política no Brasil nos anos 50 e nos anos 60, quando fechou o Congresso, ele foi para a Arena, né? E acabou que encerrando a sua carreira política como deputado, né, do partido que os militares permitiram que funcionasse na ditadura militar, que era o partido dos militares, né, a Arena. Então, mas enfim, a direita no Brasil, essa direita que todos nós aqui, a gente fica um pouco até assustado quando vê esse discurso de que tortura é bom, volta à ditadura militar, vamos acabar com a legislação do meio ambiente, que o pobre que fica reclamando é mimimi. Né? Então essa direita, ela já existe no nosso país há muito tempo. Estou dizendo aqui um partido que usava a insígnia do fascismo, né? Europeu no Brasil, que teve 600 mil seguidores nos anos 50 e nos anos 60. Um partido forte que influenciou a política brasileira naquele período. Inclusive ajudou, né, a garantir a sustentação civil ao golpe militar de 64. Ou seja, é um golpe militar que tinha um apoio civil, um golpe civil militar, a ação integral. Então a direita no Brasil, ela sempre foi muito forte, sobretudo essa direita que é antidemocrática, né, antipovo, anti-direitos sociais e antinacional também. Então já vem de longa data. O que ocorre? Ocorre que na ditadura militar, eles tiveram a proeminência no governo, conduziram o governo militar, com uma diferença de política econômica. Quando os militares assumiram em 64, eles tinham na condução da política econômica um cidadão muito parecido com o Paulo Guedes, só que mais intelectualmente mais respeitado na época, que era o Roberto Campos. Ele que conduzia a política econômica, ele era um ultraliberal, muito parecido com o Paulo Guedes. Ele assume a condução da política econômica. Como essa política econômica não dá condições de gerar emprego para sustentar o regime militar, em 64 até 69, ele cai. E quando ele cai, assume quem? Assume o Delfim Neto, e logo em seguida vem o Geisel, e eles mudam a condução da política econômica para uma política econômica desenvolvimentista, ou seja, o Estado Nacional presente na economia, e o neoliberal do Roberto Campos sai fora do governo, e aí a gente vê, né, aquele conjunto de obras que até hoje tem influência no Brasil. Né? O que se vê do Brasil, por exemplo, é Itaipu, que é responsável aí, por mais de 20% da energia do país, Transamazônica, Ponte Rio, Niterói, Projeto Angra de enriquecimento de urânio, que está aí hoje aqui lá de Sorocaba. Então, nós temos aí consequências dessa política
do segundo PND, até hoje ainda. Então essa direita ela mudou a condução da economia, mas continua no governo. E quando vem a redemocratização, né, quando o regime militar, apesar de uma mudança na política econômica que lhe deu frutos, porque nós tivemos uma geração de emprego recorde no Brasil no período, crescimento de 14% ao ano, né, nos anos 70, o desenvolvimentismo, ele deu, vamos dizer assim, um fôlego ao regime militar nos anos 70, e mesmo assim teve muita resistência. A partir dos trabalhadores do ABC, quando surge inclusive a liderança do ex-presidente Lula, presidente do Sindicato São Bernardo, naquelas greves, greves históricas no Brasil, 75, 76, 77, por aí vai. Então, a direita, ela se torna antidemocrática, dá um golpe civil-militar, adota uma política neoliberal, abandona a política neoliberal, adota uma política nacional desenvolvimentista, e aí o nacional ele só entra através da camisa da seleção brasileira. Quem lembra aqui, tem muitos filmes que retratam isso, né? No auge da década, em 1970, a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo, com aquele time fantástico, na seleção canarinho, e muitos presos políticos sendo torturados nos presídios, e faziam um esforço danado para poder tentar escutar os jogos da seleção brasileira. Então, assim, a utilização, inclusive, da seleção brasileira, dos símbolos do futebol, da camisa, da CBF, já nos anos 70 era usada por aquela direita antidemocrática e que conduziu o governo, sobretudo o governo Gás, que no governo dele foi o auge. E Sorocaba pagou caro por isso, viu, pessoal? Nós tivemos um sorocabano, Alexandre Vanucchi Leme, que com 23 anos, em 1973, ele participava do Centro Acadêmico de Geologia da USP. Por participar do centro acadêmico que discutia educação, ele foi preso, torturado por 2 dias e assassinado. A dona Égua e o seu José, que já estão com a saúde debilitada, e são pessoas que a gente conhece, principalmente sempre faço questão de dados, até hoje choram a morte desse Lúcio Sorocabano, inclusive que tem familiares aqui, o ex-reitor da Universidade de Sorocaba, que é o Aldo Vanucchi. Então é uma família, inclusive, que tem uma presença muito forte na igreja. Muitos estudiosos dizem que, inclusive, quando teve o assassinato do Alexandre Vanucchi Leme, sorocabano, é que a Igreja Católica começa a se colocar contra a ditadura militar, sobretudo a tortura que estava acontecendo nos porões da ditadura, Dom Paulo Evaristo Arnes e por aí vai. O ápice desse movimento é em 1973. Bom, qual que é o ponto importante aqui para nós? Que essa direita, em que pese ela estar na condução do governo nos anos 70 e também nos anos 80, a ditadura militar perde prestígio, o movimento pela redemocratização do país irrompe as ruas, milhões ganham as ruas nos anos 80, e essa direita, então, ela se retrai. A direita antidemocrática no Brasil se retrai. E, inclusive, sai até um pouco da cena pública, no debate público. Seus intelectuais quase que desaparecem da grande imprensa, aqueles que defendiam que no Brasil, para funcionar o regime aqui, tinha que ser um regime que não tinha participação popular, porque o povo, agora a gente escuta muito isso, o povo não sabe votar, sobretudo as pessoas mais pobres, um absurdo as pessoas mais pobres querendo participar da política. Então esse discurso sai um pouco da opinião pública, os jornais como a Folha de São Paulo, que ajudaram na ditadura militar, se abrem, Florestan Fernandes vira colunista, Paul Singer e uma série de outras lideranças de esquerda participam da imprensa. A Folha vira o jornal da redemocratização no país, o jornal das diretas, enquanto a Globo dizia que a direita era uma grande festa. A Folha disse que não, que é um movimento para democratizar o país. Inclusive, muitos de nós aqui se tornamos leitores da Folha de São Paulo. A partir desse momento, ela ganhou um prestígio na esquerda brasileira. O dado concreto é que essa direita se retrai. E ao se retrair, um setor que surgiu na redemocratização do Brasil, que era um setor bem mais à esquerda, acaba aqui colocando dentro do seu guarda-chuva essa direita, vamos dizer assim, antidemocrática. Qual é esse setor? Esse setor é o PSDB. O PSDB, que tem aí o Aloysio Nunes, foi motorista do Marighella, para quem não sabe. O José Serra morou na casa do primo de favor da ditadura militar, porque teve que ir para o exílio. Se você pegar o Alberto Goldman, era do Partidão. O próprio Fernando Henrique Cardoso saiu do Brasil na ditadura militar. E o Francisco Belfort e uma série de outros fundadores do PSDB vieram naquele movimento de redemocratização do país. Então você tem o surgimento dos 2 principais partidos do Brasil até então, que é o PSDB e o PT. O PSDB é um pouco mais à esquerda. Aí vem aquela eleição de 89, o pessoal que foi muito, quem os mais velhos aqui que acompanham aquela eleição sabem, a polarização, eu não lembro assim, se teve tanto caso de violência de rua. Esses milicianos que estão agora pelas ruas aí, agredindo as pessoas, e eu quero aqui inclusive fazer uma menção ao Moa do Catendê, um mestre de capoeira que foi assassinado em Salvador, logo depois da virada aí do primeiro para o segundo turno, só porque declarou voto
no Haddad, né? Um apoiador do Bolsonaro lhe tirou a vida aí com mais de 12 facadas. Então, uma situação absurda, né? Nós já nos manifestamos publicamente sobre essa situação para fazer esse registro. Eu não lembro em 89 se nós tínhamos esse clima de violência de rua, né? Se nós chegamos a ter, não teve assassinato de pessoas e tal, mas tinha muita confusão. Vou lembrar aqui que nós tivemos empresários que iam para a imprensa dizer que iam sair do Brasil se o Lula ganhasse a eleição, que iam fechar as fábricas se o Lula ganhasse a eleição. Teve o caso famoso dos sequestradores do Abílio Diniz, que foi colocado camisetas do PT nos sequestradores do Abílio Diniz. Então, assim, você teve um clima também de polarização grande, que não tinha essa situação de rua que nós temos hoje, né? Eu estou acompanhando a imprensa alternativa, o pessoal está falando que são mais de 100 casos já extremos, né? O assassinato no Morro do Catendê, aquela moça do Rio Grande do Sul que teve uma suástica desenhada na sua barriga, né? São mais de 100 casos de violência até o momento já registrados no Brasil, desde a virada do primeiro para o segundo turno. Então essa direita antidemocrática, ela entra dentro do guarda-chuva do PSDB. Quando o Collor vence a eleição e depois se repactua em torno do Fernando Henrique e do Plano Real. Mas essa direita sempre teve aí. Ela se retraiu. Né? Mas quem vai em festinha de aniversário, né? Participa de reuniões muitas vezes com setores aí de classe média que tem esse pensamento mais conservador, escuta, pessoal, escuta, fala, São Paulo seria melhor se não existisse o Nordeste, né? Se aqui fosse um país. Quem não escutou isso? Bolsa Família é coisa de vagabundo que não gosta de trabalhar, né? Quem que nunca escutou essas coisas? Isso existe. Os eleitores do Maluf sempre estiveram aí, sempre estiveram e votavam no Maluf. E o Maluf, qual que era a insígnia maior do Maluf? É estupra, mas não mata. Bandido bom é bandido morto. Lembra o discurso de Paulo Maluf? E Paulo Maluf até esses dias ainda estava disputando as eleições em São Paulo e ligando para o segundo turno. Então esse setor mais à direita, ele sempre existiu na política brasileira, sempre esteve consolidado, inclusive muito bem organizado. Ficou escondido do ponto de vista nacional dentro do guarda-chuva do PSDB. Por quê? Porque o PSDB, ao adotar uma política neoliberal na economia, atendia os interesses desse setor. Porque esses setores são setores conservadores, então eles acham que a desigualdade social é natural e é bom que seja assim. Eles defendem a desigualdade social. Eles acham, inclusive, que é um motor de funcionamento da sociedade. Né? Que a desigualdade social é uma coisa até que natural. Afinal de contas, as pessoas nascem com aptidões, não é verdade? Eles nunca colocam em questão que aonde que essas pessoas nascem, né? E nós sabemos que as aptidões elas são desenvolvidas. Hábitos de leitura, estudo, trabalho, capacidade de concentração, isso é desenvolvido na família, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe ainda. Né? Só que essas pessoas, de forma cínica, não fazem essa discussão e já colocam de forma rasa e plana de que a desigualdade é natural, é bom que ela continue, o Estado não deve intervir, a economia de mercado é que deve resolver essas questões, esse discurso que o Bolsonaro está dizendo aí, né? Não, o governo não pode fazer nada se a mulher ganha menos que o homem. Isso é um problema dos empresários. Esse discurso conservador, esse discurso conservador sempre esteve aí. E eles estavam todos embaixo do guarda-chuva do PSDB. Acontece o seguinte, que a gente tem uma situação, né? O PSDB perde uma eleição para o PT em 2002. Depois perde outra em 2006. Perde mais uma em 2010. Em 2014 vai para mais uma eleição e perde de novo. O PSDB perde as eleições para o PT. E ao perder várias eleições sucessivas para o PT, e ter levantado a bandeira, sobretudo na questão da corrupção, como uma das questões centrais para derrotar os governos do PT em todas essas eleições, esse foi um dos discursos, assim, vamos dizer assim, centrais das campanhas do PSDB, ao PSDB também ser pego nas denúncias de corrupção. E vamos lembrar aqui que no meio dessa eleição, o Bolsonaro estava com 20% e aí teve o quê? A prisão do ex-governador do Paraná. Foi Beto Richa. Foi preso no meio da eleição. E aí muita gente comentava, inclusive eu achava que o PSDB cresceria durante o processo eleitoral, né? Porque tinha até televisão, governadores, deputados e tal. E aí quando tem a prisão do Beto Richa, aquilo teve uma influência muito grande em relação, na minha avaliação, né? Em relação, inclusive, à possibilidade do Alckmin poder crescer ali e arrebanhar aqueles eleitores de direita que sempre estiveram dentro do guarda-chuva do PSDB. Porque esse pessoal que é antidemocrático sempre votou no Aécio, né? Votou no Serra, votou no Fernando Henrique e por aí vai. Acontece o que então, na minha avaliação?
você tem um processo de saída desses eleitores, que vem numa crescente. Desde junho de 2013, na medida que o Bolsonaro se apresenta, né, como alternativa contra tudo que está aí, vem numa crescente, vai desidratando o PSDB, desidratando, até chegar no ápice desse processo eleitoral com a prisão do candidato a governador do Paraná, né, os escândalos também que acometeram aí o governador Geraldo Alckmin em torno do Rodanel e por aí vai, e a facada que ele recebe na reta final ali do primeiro turno. E aí, na minha avaliação, ele arrebanha de vez e sepulta, né, e o PSDB nacionalmente. O PSDB perdeu mais de 20 deputados. E o Alckmin aqui em Sorocaba, vocês terem uma ideia do tamanho, hein? O Alckmin teve menos votos do que nós aqui em Sorocaba. Com 4 minutos de televisão. Com vereadores, prefeitos, né, deputados, todos fazendo campanha para ele. Então, assim, para ver o tamanho do deslocamento. Então, está em curso no Brasil, nesse exato momento, uma reconfiguração da direita brasileira. Esse é o ponto que eu queria chegar. Como é que vai se dar essa reconfiguração a partir do ano que vem? Difícil de saber. Mas alguns indícios já colocam para nós aí alguns sinais. Primeiro sinal, que é uma direita profundamente mais liberal ainda, radicalmente liberal na economia, do que a direita que nós estávamos acostumados a enfrentar, que é a direita que estava atrás do guarda-chuva do PSDB. Paulo Guedes é uma retomada até mais tosca do que o Roberto Campos nos anos 60. Ele está defendendo uma proposta, saiu na imprensa ontem, que é orçamento base zero. Hoje, pessoal, nós temos a obrigação constitucional de investir em saúde, investir em educação, de atender 4 milhões e meio de deficientes com a lei orgânica da assistência social, né, que paga um salário mínimo para a pessoa que consegue, depois de muita luta, vencer a burocracia do INSS. Você tem o fundo que atende o trabalhador rural, a própria Previdência, né? Enfim, você tem um orçamento em torno das políticas sociais e a Seguridade Social. Esse orçamento todo, eles estão dizendo que hoje, a gente já sempre criticou no governo Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, inclusive, que já perdia 20%, esse orçamento todo ano perde 20% do orçamento da assistência social no Brasil. Porque eles inventaram uma tal de DRU, que é a desvinculação dos receitos da União. Então aprovou no Congresso 100 bilhões para a educação, na hora de executar, os 100 bilhões viram 80 bilhões. Todo ano já acontece isso, desde que o Lula assumiu, a gente vem batendo essa técnica de devia derrubar isso aí, porque o problema do Brasil é a desigualdade social e só enfrentar isso com investimento, né? Então, o que ele está dizendo agora? Que ele não vai só manter a DRU, que ele vai elevar ela para 100%. E o Onyx Lorenzoni, que é o principal articulador da campanha do Bolsonaro, já disse que o orçamento, ele quer já que o orçamento do ano que vem já seja em base zero, ou seja, sem vinculação nenhuma com nenhuma área social. Eu fico imaginando aí as nossas universidades que já estão com o pires na mão, né, o fiscal que está briga dos estudantes esses dias de movimentação, manifestação, protesto, para a questão do bandejão, né, para conseguir se alimentar. Vocês imaginam um orçamento de base zero, para quem acha que a universidade pública, né, a universidade é uma questão do mercado, o orçamento de base zero, a universidade pública vai ser a primeira. O museu, então, né, que já tem problema nos museus, museu, deficiente, as políticas do SUS, que já tem pouco investimento, então por aí vai. Então, essa é a primeira questão, uma radicalidade, né, na condução da economia no Brasil. Uma radicalidade em todas as áreas, não só para o orçamento público, uma visão radical de direita, mas também nas relações entre particulares, sobretudo na contratação de trabalhadores. Nós já vimos o ensaio do que foi o governo Temer, né? O governo Temer, ele vem e faz o quê? Uma reforma trabalhista. Ele diz que o negociado tem que valer acima do legislado, ou seja, na relação entre particulares, aquela construção que nós ajudamos a fazer, os nossos antepassados ajudaram a construir, de que o trabalhador, como ele está no polo mais fraco, na hora dele estabelecer um contrato de trabalho, ele tem uma base de proteção mínima, para ele não trabalhar por um prato de comida. Porque com o desemprego, né, a economia é sazonal, com o desemprego muito alto, o trabalhador, para não morrer de fome, acaba trabalhando por um prato de comida e abrindo mão dos seus direitos. O Temer já aprovou que o negociado possa valer acima do legislado. Isso já está valendo. Eles estão dizendo que, inclusive, um pouquinho que restou da legislação trabalhista pode ser revisto já a partir do ano que vem. Então, nós vamos ter mais uma rodada, não sei o quê. Talvez eles queiram colocar na ilegalidade dos sindicatos, né? Só falta isso, porque o que mais que pode acontecer em matéria de legislação trabalhista para ser retirado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que já esse primeiro já nos preocupa bastante, e o segundo, que é mais preocupante ainda, que é a questão da democracia. Que a democracia tem uma coisa importante que a gente precisa, às vezes a gente não discute muito, né? Porque a gente cresceu
no ambiente democrático. São 30 anos de eleições no Brasil, né? É uma geração, nossa geração é a geração que respira democracia. A gente não sabe o que é um professor e sair da sala de aula preso, né? Porque deu uma matéria crítica ao governo. Uma geração nossa que não viu essas situações. Então, mas enfim, a democracia nós já estamos acostumados com ela. A democracia é um contrato muito interessante, né? Um acordo político muito interessante, que é o seguinte: a maioria governa. 50% mais um forma um governo. O governo vai discutir as prioridades do orçamento, as linhas estratégicas gerais e tal. Mas ele não pode passar o rolo compressor na minoria, né? Inclusive o princípio democrático moderno é esse. A maioria governa e a minoria tem os seus direitos mantidos. Você não pode, através da maioria, oprimir a minoria. E é por isso, inclusive, que o poder judiciário foi alçado, né, tanto nas economias centrais, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, até por aí vai, né, como um poder garantidor, né, do direito das minorias, né, para que o governo não estabeleça um processo de opressão. Porque é possível, sim, ter opressão pela via democrática se você não tem os direitos das minorias garantidos. E que minorias são essas, pessoal? Minoria não é só no sentido numérico, isso é muito importante. É no sentido também de polo mais fraco, da disputa de poder que é normal em toda a sociedade, né? Então, que direitos nós estamos? Direito dos indígenas, né? Das mulheres, comunidade LGBT, das pessoas mais pobres, né? Dos desempregados, de quem está no subemprego e por aí vai. Das pessoas que têm também as expressões culturais, né, que não são as expressões culturais, vamos dizer assim, que são as expressões culturais da maioria da população, sobretudo nas questões religiosas. Então você tem uma série de direitos que é o acordo da democracia moderna. E essa nova direita, no Brasil, ela vem dizendo de alto e bom som que não vai aceitar mais esse acordo da democracia moderna. É isso, inclusive, que assusta o mundo. É por isso que o presidente do Barcelona chamou ontem uma coletiva de imprensa para dizer o seguinte: Ronaldinho Gaúcho, não tem mais jogo com você embora, não, meu amigo. Você está apoiando o Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro é direita na economia. Porque na Europa eles estão acostumados. A Angela Merkel também é neoliberal, apesar do neoliberalismo dela ser mais restrito. Mas o neoliberalismo com eles não tem problema. Afinal de contas, o neoliberalismo ajuda quem? Quem tem mais dinheiro, os ricos, né? Só que o problema é que ele não garante o funcionamento de uma sociedade. Ele leva a sociedade a um processo quase que de guerra civil interna. Porque na medida que você coloca que a maioria vai ter o direito de oprimir a minoria, que a minoria é mimimi, isso tem assustado muito inteiro. É por isso que de cima a baixo você pegar Washington Post, Economist, CNN, BBC, entendeu? France Press, toda a imprensa internacional, imprensa liberal, de direita internacional, está assim, horrorizada, estupefacta com o fato de nós termos um candidato que alia essas duas situações, esses dois projetos, liderando uma pesquisa num país que é a 8ª economia do mundo, que é uma das maiores populações em um território continental gigantesco como é o Brasil. Já existe uma onda de direita no mundo, não é? Já existe, com o governo Trump, com a Marine Le Pen na França, movimentos nazifascistas na Alemanha, nas Filipinas tem um presidente que é muito parecido com o Bolsonaro também, o Terto, você já tem na Turquia também, então você já tem um movimento aí, não é, internacional de uma direita, mas nenhum desses, exceto do rapaz da Filipinas, que esse aí também, inclusive nas questões de relação às mulheres, viu? O presidente das Filipinas, por isso que eu acho que ele é a melhor comparação com o Bolsonaro. Teve uma mulher que foi estuprada lá e a imprensa foi perguntar para ele, ele falou, nossa, ela é tão bonita, né? Que pena que eu não fui o primeiro. Tem uma ideia. Esse aí é o presidente das Filipinas, gente. É uma coisa que embrulha o estômago, não embrulha o estômago? Então, é chefe de governo lá, com 70% de aprovação do país. Entendeu? Então, assim, o que nós temos aqui no Brasil é essa combinação. A direita brasileira, ela assume para ela o combate, inclusive, ao funcionamento da democracia moderna. Né? E é essa direita que está colocada aí. Então, eu queria dizer para você o seguinte, para fechar aqui, acho que já falei demais, que na minha avaliação, né, o que nós vamos ver agora nesse período? Nós temos ainda 10 dias de campanha, né, a Dilma virou em relação a Aécio na outra eleição, tinha 14, conseguiu virar. Eu acho que tem um adicional aqui que dificulta bastante a situação do Haddad nesse momento. Qual é o que dificulta bastante a situação do Haddad nesse momento? É que a Dilma, naquela eleição, para virar, não sei se todo mundo vai se recordar aqui, mas rememorar é viver, né? Ela abriu um discurso no segundo turno, depois da primeira semana, de que iria
aprofundar as políticas sociais. De que ia valorizar o Bolsa Família, a investir pesado na infraestrutura para retomar o emprego, que ia ampliar os investimentos em educação, sobretudo a ampliação das escolas técnicas. Ela abriu uma agenda no segundo turno pela esquerda. Todo mundo vai se recordar aqui. E o povo, ao ver aquilo, né, falou, puxa vida, né? Vamos dar mais uma chance para a Dilma, então. Ela ficou no primeiro governo, não foi tão bem, teve muito escândalo de corrupção, sobretudo na Petrobras, porque para o povo, pessoal, o povo não tem crime político, o povo tem um crime. Foi pego roubando, não tem discurso político. Né? A moral do senso comum, a moral do povo, quando vê um político envolvido em corrupção, ele quer que a investigação vá até as últimas consequências. E nessa área, o PT, ao tangivenciar, sobretudo na corrupção que aconteceu na Petrobras, e foi corrupção grossa na Petrobras, viu? Quem viu aí um pouco das investigações que aconteceram, sobretudo nas diretorias da Petrobras, que eram chefiadas pelo Eduardo Cunha, que está preso agora, era uma coisa de louco, entendeu? Chegava a se cobrar comissões 30%. Né? Aquele Severino Cavalcante, quando ele assumiu a presidência da Câmara, ele falou assim, a primeira coisa que eu quero são as diretorias de postos de petróleo da Petrobras. Por quê? Porque ao furar o poço, você compra as máquinas, né? E é onde entra a propina grossa. Então tinha corrupção profunda na Petrobras. Né? Já existia um estranhamento da massa com aqueles escândalos de corrupção, do povo já tinha um estranhamento com a administração do PT, que vinha desde o mensalão. Né? Estava começando, o desemprego estava na casa dos 6, 7%, estava começando a ter desemprego no Brasil novamente. Tinha um incômodo grande no Brasil já naquele período. Aí a Dilma vai para a televisão e fala, olha, nós vamos ter uma agenda de combate à corrupção, mas vamos ter uma agenda forte de retomada de emprego. O que ela faz quando ela ganha? Ela põe o Joaquim Levy para chefiar a economia, e em vez de ampliar os investimentos públicos, ele corta ainda mais. E aí, inclusive, tem uma célebre frase, né, do Paul Singer, né, que ele diz que a Dilma cerrou o galho que ela estava sentada. Né, porque ela ganhou uma eleição prometendo a ampliação dos empregos e saiu do governo com mais de 10 milhões de desempregados. Esse é o caso. Quando teve impeachment, nós tínhamos mais de 10 milhões de pessoas que tinham perdido emprego no Brasil. O emprego voltou para casa dos 2 dígitos naquele período. Né? Então, já temos uma situação de estranhamento com aquela hegemonia que o PT conseguiu construir na sociedade brasileira. Vamos lembrar que o Lula saiu com 87% de aprovação, é recorde na história do Brasil isso. O governo dele foi amplamente aprovado. E é isso que, na minha avaliação, fez com que, inclusive, o Haddad conseguisse chegar ao segundo turno. Vocês lembram, ele usava uma máscara do Lula, né? Por quê? Porque na memória do povo ainda tem o governo do Lula. E, de fato, em comparação com os governos do Brasil passados, o governo do Lula foi um grande avanço mesmo. Né? Sobretudo nas regiões mais pobres do Brasil, que é a eletrificação no campo, o projeto de cisternas, mais de 1 milhão de cisternas no Nordeste. Né? As pessoas, às vezes, os camponeses tinham que negociar as filhas para poder conseguir um caminhão-pipa. Né? É isso, gente, é um Brasilzão profundo. E aí você põe a cisterna lá, dá garantia para ele poder ter água para os animais, para a plantação, inclusive para o seu sustento. Foi uma revolução no campo. Né? Esse projeto de cisternas que foi feito, né? O programa de renda mínima, que apesar de ser bem mínima, nos Estados Unidos é $500, o Bolsa Família deles, para 50 milhões de norte-americanos. E aqui tem um monte de brasileirinho que acha que isso é jabuticaba. Né? A gente tem no mundo inteiro programa de assistência. Né? Porque de fato nós estamos numa sociedade que o grau tecnológico é muito grande, que uma parte da população tem dificuldade de conseguir emprego mesmo. Né? Então você tem um processo de exclusão que o governo precisa combater com políticas sociais. Então, você já vinha nesse estranhamento, mas aquela memória com o Lula, dos governos do Lula, né? Fizeram que o Haddad, um prefeito que não conseguiu ir para o segundo turno numa capital, a mais importante capital do Brasil, fosse ao segundo turno da eleição presidencial. Né? E aí qual que é o quadro que eu acho que se apresenta agora? O quadro é praticamente uma dificuldade de subir uma montanha. Por quê? Porque se ele abre o discurso de que vai fazer um governo com investimento na educação, na infraestrutura e tal, já existe aquele estranhamento que ficou das promessas da Dilma quando foi candidata à reeleição. Então, uma parte do nosso povo olha para o Haddad e fala, será que ele vai mesmo abrir uma agenda de emprego? A Dilma não abriu, não? Porque não adianta, o candidato é o Haddad, não é o Lula. O Lula está preso em Curitiba. Né? Eu acho que, na minha avaliação, se fosse o Lula candidato, poderia ter levaria até a eleição no primeiro turno. Porque daí ele foi o presidente. O Haddad é um candidato que ele apoia. E as pessoas sabem distinguir muito bem, né? O papel do indivíduo na história, o povo sabe distinguir bem. Então, mesmo assim ele vai ao segundo turno, agora tem esse estranhamento de um lado,
E de outro lado tem a marca que ficou em relação às administrações do PT da leniência no combate à corrupção. Aí, para a moral do senso comum, né, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou preso. Por que o político pode roubar e não acontece nada? Então isso pega, isso está na sociedade brasileira e de fato nós tivemos ali desmandos grandes nos governos do PT e as coisas ficaram mal explicadas e mal resolvidas. Né? E aí, para fechar mesmo, né, eu acho que é uma diferença de votos grande. Nós estamos debaixo da insígnia do ele não, já estamos fazendo essa campanha, né, mas o desafio é grande. Nós estamos falando aqui de 18% a 10 dias do processo eleitoral. É uma montanha que precisa ser escalada. E, para fazer essa crítica aqui, acho que a direção da campanha do Haddad está puxando a campanha nesse exato momento para o campo democrático. Né? E agora, viu os últimos programas aí, para a questão dos direitos civis, né, da tortura, do que aconteceu na ditadura militar. É um caminho, mas o caminho mesmo para poder apresentar um programa para a população é o caminho da retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. E, infelizmente, hoje o povo está vacinado, né? Está receoso de entregar a condução do Brasil novamente para um candidato PT. As pessoas estão querendo fechar os olhos, tapar os ouvidos e apoiar um candidato que ficou 30 anos no Congresso, né? Não fez projeto nenhum. Ele não é que não aprovou. Né? Eu tenho 6 projetos de segurança pública, eu não aprovei nenhum. Pelo menos eu fiz o projeto lá, né? Faz uma reunião, escreve o projeto e tal, protocoliza, vai nas comissões defender o projeto. Ele não fez nenhum projeto na área que ele mais fala, que é a área de segurança. 30 anos, nenhum projeto na área de segurança pública. É alguém que passou os 30 anos falando que tem que voltar à ditadura militar, que a tortura ela é legítima, que o seu herói é o brilhante Ustra, um torturador, que ao torturar mulheres, fazia os filhos ficarem observando a sala de tortura, a situação da tortura. Isso foi relatado, inclusive, na comissão, no relatório da Comissão da Verdade, que foi instituída pelo governo federal recentemente. Então, assim, um sujeito, né, que é um imbecil, entendeu? O Bolsonaro é uma pessoa, é um imbecil. Né? Ele não tem uma visão de nada, sobre absolutamente nada. Tudo para ele é assim, ó. Tudo para ele é assim, né? O que você vai fazer com o emprego? O emprego tem que ir lá, vamos lá, o governo não tem nada com isso. Ele está candidato a presidente. Se o governo tem nada a ver com o emprego, como é que vai? Então, por que é candidato? Segurança pública, não, vamos armar a população, é tudo. E as pessoas estão tapando os ouvidos, fechando os olhos para apoiar um candidato como esse. E aí o que vai acontecer na minha avaliação? O que está por detrás dele? E aí, para fechar, porque eu já falei demais. Quem está por trás? Quem está bancando a campanha do Bolsonaro? Primeiro, a indústria da arma. Aliás, quem comprou ações aí da Taurus ganhou rios de dinheiro. Aumentou 180%. Então, a indústria da arma está bancando ele. Por quê? Porque, claro, você vai liberar arma. É claro que não vai liberar arma como alguns estados dos Estados Unidos, você vende arma no supermercado. Eu acho que nesse grau nós não vamos conseguir chegar no Brasil. Vai ter que ter um cadastro, alguma coisa. Mas só o fato de mais pessoas poderem ter acesso às armas já vai movimentar um mercado que não é um mercado pequeno. É um mercado grande. Nós temos uma população rural imensa e, de fato, o homem que vive no campo, muitas vezes distante, né, de aparatos do Estado, como delegacias e tal, ele vai sair correndo para comprar sua arma e até aqui nos grandes centros, na periferia, né, os setores da classe média vão sair correndo para comprar armas. Então, a indústria das armas. Segundo, o setor de mineração. O eventual ministro dele para a agricultura já disse que vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente, vai ficar tudo sob a guarda dele. Ele já falou que a Amazônia tem muitas áreas que podem minerar. Né? Falou, imagina, a Amazônia, lá tem área demais para minerar ainda. Então, assim, eles vão fazer mais uma rodada de relaxamento da legislação ambiental para entrar com a mineração. Por quê? Porque o Brasil, pessoal, o Brasil tem muito recurso mineral ainda, sobretudo nas reservas indígenas. Tem muita gente que diz aí que tem $1 trilhão dentro do subsolo da Amazônia. E sem contar ainda o lençol freático de água que tem embaixo do rio Amazonas. Nós temos o maior rio, né? Que é o rio Amazonas, o Solimões e o Negro, a fusão dos dois. E embaixo tem outro lençol de água doce. E vocês sabem, a água doce já tem uma grande disputa aí no mundo, né? Em torno dela. Então vocês imaginam os interesses que estão colocados aí. Então a mineração, o agronegócio, sobretudo o setor mais predatório do agronegócio, que quer de fato expandir a agropecuária sobre o Pantanal, a Caatinga, o Cerrado e as monoculturas aqui na nossa Mata Atlântica. É uma briga para segurar aqui eucalipto e pinos aqui na Mata Atlântica. Se relaxar mais a legislação ambiental, e ele está dizendo, inclusive, esse ministro, que não vai ter mais negócio de multa, não, que vai valer agora a fé pública do explorador. Se o explorador disse que não violou a legislação ambiental, parabéns para ele. Vai valer
é a FEPUR, não sei como é que vai ser essa legislação nova, né? Mas enfim. E o quarto, a banca internacional. A banca internacional vê o governo, sobretudo os setores mais imediatistas, quem faz marcação no mercado ali, ganha dinheiro especulando no dia a dia, dentro, né, com os títulos da dívida pública do governo, emprestando para o governo, especulando com ações. Esses setores estão apostando aí que vão ganhar bastante no governo dele, e na minha avaliação vão ganhar mesmo, porque é um governo ultraliberal. Vocês imaginem orçamento de base zero. Para onde vai os recursos? Ele está dizendo que vai usar tudo, sabe para fazer o que? Dinheiro para pagar a dívida pública. E a dívida pública no Brasil não é grande. Ela está hoje beirando 80% do PIB. Né? No Japão é 200%. Qual que é o problema da nossa dívida pública aqui? Nós mesmo que criamos um problema. O problema é que nós criamos uma lei de responsabilidade fiscal que diz que a dívida pública não pode crescer muito. Né? Mas a nossa dívida pública, se nós não tivéssemos essa amarração legal, ela poderia crescer bastante no Brasil. E nós poderíamos alargar os prazos. Dívida pública não é ruim, é bom, porque o governo consegue criar dinheiro para poder investir em infraestrutura. Só que no Brasil virou uma amarra, como os prazos são muito curtos, taxa de juros muito alta, quem tem os títulos ganha bastante dinheiro aí fazendo esses empréstimos para o governo. Não é empréstimo, né? Estou criticando aqui, tem setores aí, né? Setores médios, servidores públicos, que emprestam às vezes 5 mil reais, põe lá no título do Tesouro direto e tal. A gente que empresta 500 milhões, 1 bilhão e por aí vai. Então, esses são os setores. Qual é o curto-circuito que já se avizinha ali na frente? Que eu acho que é a grande preocupação nossa. Né? Curto-circuito é o seguinte: dentro do ambiente democrático, isso aí vai ser pior do que o Roberto Campos. Por quê? Porque o Temer já abriu essa agenda, pessoal. O Meirelles já fez essa agenda. Os empregos que poderiam ser gerados com essa agenda ultraliberal já foram gerados. São esses 200 mil empregos aí que eles conseguiram gerar esse ano. Entendeu? Não tem mais aonde crescer dentro dessa agenda neoliberal. O Brasil, como todo país subdesenvolvido, neocolonial, só consegue crescer com investimento público, com o Estado pelo pé. Não tem jeito. Saída nossa é política. Né? Então essa agenda não tem fôlego. Então qual que é a minha previsão a partir dessa avaliação? Nós vamos ter o ano que vem, se vencer Bolsonaro, nós vamos lutar ainda aí. Né? Tem uma montanha para vencer. Né? É possível virar, é possível virar. Mas eu queria fechar com essa contribuição sobre o possível cenário que eu estou avaliando. Bolsonaro presidente, primeiro semestre, zero de emprego. Zero de emprego. Esse setor, o núcleo duro dele, esses 15%, que é um setor da direita brasileira, que é contra o Nordeste, né, que é racista, que é machista, homofóbico, né, que acha que o pobre é pobre porque é vagabundo, esse setor, que é uns 15% dos eleitores dele, esses setores vão continuar com ele, vão querer inclusive dobrar a aposta. Vão achar que a saída é fechar, que a culpa é da esquerda, vão ficar procurando comunistas. Estou dizendo agora que até a Veja é comunista, a Rede Globo é comunista, o Barcelona agora virou um clube comunista, a Madonna é comunista, o pessoal que foi no show do Pink Floyd, falando que o Pink Floyd é comunista, todo parece eles vão ficar procurando comunista em todos os lugares. Esse núcleo duro, que é o núcleo que está desde a época do Plínio Salgado, lá da ação integralista brasileira, sustentaram a ditadura, votaram o Maluf, e vão continuar vendo comunistas aí o ano que vem, mesmo com o governo do Bolsonaro fazendo algo. Né? Por quê? Porque a agenda neoliberal, na minha avaliação, com o Guedes, não gera emprego nenhum. Nenhum emprego. O Temer não gerou. O candidato dele morreu nos 2%. Por que o outro vai gerar? Não tem saída aí. Né? E aí nós vamos ter o que? Esse núcleo segura. O problema é que ele ampliou num setor, que é um setor mais à direita na economia, mas que quer que a sua empresa, que seus negócios tenham fôlego. Ele quer que o comércio dele venda. Ele quer que a empresa dele possa contratar, pagar as dívidas, porque as empresas também estão endividadas. Ele quer que a economia funcione. Né? Ele vem apoiando o PSDB nesses anos todos, tá? Migrou agora para o Bolsonaro, por conta da crítica duríssima, sobretudo aos governos da Dilma, né? E com razão em muitas áreas, com razão. Então ele está com o Bolsonaro agora, mas é uma agora circunstancial. E aí o que acontece? Entrando no primeiro semestre do ano que vem, Bolsonaro, discurso dele na ONU, já fica imaginando aqui, né? Trump, vamos lá, Trump, vamos resolver aquele negócio lá, entendeu? É uma pessoa que vai ser um pária internacional, entendeu? Ele vai ser pior que o presidente das Filipinas. Já é. Eu imagino um candidato a presidente que não vai nos debates, participar de reunião. Eu sou deputado há muitos anos, acompanho a política. O Bolsonaro lá no Congresso Nacional, ele era um tipo um tiririca, sempre foi, entendeu? É aquele palhação, ele fala, agora tortura, deixa ele falar sozinho. Nunca ninguém deu bola para ele. E de repente ele veio nessa onda desse movimento contra tudo, contra todos. Nós da esquerda não conseguimos apresentar uma alternativa, sobretudo para aqueles setores
que acham que tem que fazer uma mudança profunda no Brasil. Ele acabou, olha que coisa assustadora, para alguns jovens, tem jovens, gente, que acham que de fato, eu não quero mais partido tradicional, vamos agora com o Bolsonaro, depois ver o que vai dar, né? Então vai na sorte, entendeu? Mas se você conta a história do Bolsonaro, o cara fala, não, mas agora vai mudar. Agora ele mudou. Eu escutei isso com o Crespo aqui em Sorocaba, lembra do Crespo aqui em Sorocaba? Você falava, meu amigo, o Crespo ofendeu a comunidade japonesa. Ele saiu no soco com o secretário de Educação numa escola municipal, entendeu? Ele fica xingando todo mundo lá quando era vereador na Câmara, ninguém presta para ele, entendeu? Não conversa com ninguém, não formula um projeto, não discute, as coisas não senta com a sociedade, nada, né? Aquele discurso, não, mas ele como prefeito, aqui o prefeito não dá, a pessoa depois que assume, muda, tem as responsabilidades do cargo, né? E não deu 3 meses. Não deu 3 meses. Vocês imaginem o Bolsonaro. E olha, o Crespo perto do Bolsonaro é um gentleman, né? É um lord inglês perto do Bolsonaro. Então, nós vamos, primeiro semestre, nós vamos ter isso. E aí, qual que é a preocupação minha que eu queria aqui conversar e pensar junto com todo mundo aqui? Qual que é a minha preocupação? É o seguinte, vai entrar Paulo Guedes, ultraliberalismo, zero de emprego, vai ter também escândalo de corrupção, porque a história dele, né, é uma história também, ele estava envolvido lá na negócio da Lava Jato, foi boi, não veio para mim, veio para o partido, ele foi para o partido do Maluf muitos anos. Então, esses empresários, só para vocês terem uma ideia, o ministro da Educação dele, não dá nem para pronunciar o nome, Stravos, não sei o que lá, o cara é diretor de ensino à distância da FGV. A Fundação Getúlio Vargas tem um setor que é ensino à distância, né? Na pós-graduação, mestrado, doutorado, eu acho que a pessoa que já aprendeu a fazer o estudo científico, eu acho até que discutível o EAD nessas áreas. Mas sabe o que ele está defendendo, pessoal? Ensino à distância no ensino fundamental. Né? Para quem já cresceu como eu, vendo a Xuxa, né? Só tem o canal da Globo que pegava, né? E a gente já foi um pouco ali que veio da pedagogia da Xuxa e das Paquitas, né? Tem até um trabalho de mestrado da Unicamp falando isso, que a grande pedagoga do Brasil foi a Xuxa na virada dos anos 80 para os anos 90. Por quê? Porque não tinha creche, né? A criança fica em casa e fica lá fazendo o quê? Assistindo televisão. Ele quer fazer isso do ponto de vista agora institucional. Ele quer ensino à distância. Eu fico imaginando a criança que está no primeiro ano e sentar lá e não ter um professor para pegar na mão, para poder ensinar a escrever. Vai ter uma televisão. Uma televisão. E aí vocês imaginem quem vai coordenar o conteúdo pedagógico desse negócio. Que é a televisão, é o seguinte, né? Um só coordena e manda informação para todo mundo, né? Por isso que o EAD, os empresários estão doidos para que o Brasil adote o EAD. Porque o EAD é altamente lucrativo. Você pega um professor, paga bem ele dá aula para quantos milhões de pessoas, hein? Para 7 bilhões. Entendeu? Só por a legenda embaixo, dá aula para ele inteiro. Celular, televisão. Ele quer fazer EAD de ensino fundamental. O cara é diretor da FGV e tem uma empresa de EAD. E é o ministro. E o Bolsonaro já disse que vai fazer EAD no ensino fundamental. Né? Como todos os deputados do partido dele estão a favor do escola sem partido, né? Ele, da mesma forma que vem comunista em todo lugar, eles vêm partido nessa escola. Nunca vi um partido numa escola. Né? Eu acho que tem cheio de professor marxista, pessoal das universidades não chega a ser 1% dos professores marxistas. O que mais tem nas nossas universidades são professores liberais de direita. Né? Eu quero dizer que todo professor é marxista. Então vai pôr, né, EAD com essa turma do PSL, que todos eles, inclusive o deputado Ferreira aqui de Sorocaba, da Polícia Federal, eu vi a entrevista dele e falei, vai falar, né, de compliance, combate à corrupção, falou de combate à corrupção. Aí falar de segurança pública, falou, não, meu primeiro projeto é escola sem partido. Né? Eu fico imaginando, será que um dia foi numa reunião de pais, de uma escola? Entendeu? Será que já conversou com o professor para perguntar? Né? Será que já foi na reunião da escola dos filhos para saber se tem partido de escola? Isso é uma coisa que nunca põe numa escola. De quem nunca pisou dentro de uma escola para saber quem que fica. O professor, para conseguir passar hoje o conteúdo curricular, já é uma dificuldade imensa, com o crime organizado na frente, vai ter tempo de fazer proselitismo partidário dentro da escola. Né? E a liberdade de cátedra, que está prevista na Constituição. Né? Então, assim, eu fico imaginando esse pessoal de escola sem partido, que eles vão tudo para o Ministério da Educação. Com o EAD, o que vai ser passado nas televisões para as nossas crianças. Então vocês imaginem a qualidade do ensino no Brasil, que já está de mal a pior, como é que não fica no período. Então vai ser um estranhamento só. Esses setores mais à direita, né, que tiveram como o PSDB, que migraram para ele agora em cima da hora, né, abandonaram a candidatura do Alckmin, no primeiro semestre do ano que vem já vai começar a ter estranhamento. Né? E aí o governo dele vai perder popularidade. E aí a preocupação minha mora justamente aí, o que vai acontecer com o Brasil quando o Bolsonaro, a sua popularidade chegar perto da do Temer. Perto dos 3%. Né?
porque ele tem um ingrediente que os outros não têm, os outros partidos não têm, e os políticos também não têm, que é a presença de militares da reforma, que saíram, da reserva, né, melhor dizendo, que saíram inclusive porque deram declarações antidemocráticas. Mourão, General Helena, e por aí vai. Teve um hoje, inclusive, do Rio Grande do Norte, que falou, está na imprensa no Brasil inteiro já, falou que, deputado eleito, general, apoiador do Bolsonaro, falou que tem que fechar o STF e pôr todo mundo na cadeia. Todos os ministros na cadeia. Que é tudo bandido, tudo corrupto. Então, assim, eu fico imaginando na hora que o governo dele perder a popularidade, que vai perder, porque esse programa aí não gera emprego, não é? E vai dar um eclipse, porque vai ser presidente, vai ter que viajar, fazer reuniões, conversar, dialogar, exercer o governo, não é? E não dá para fazer como ele acha, um governo baseado no medo, no terror, numa sociedade complexa como a nossa, que tem rede social, internet, por aí vai. Não é? A hora que perder o prestígio, como é que vai ficar esse setor das Forças Armadas, que na minha avaliação, equivocadamente, entraram nessa aventura eleitoral? Será que esse setor das Forças Armadas vão aceitar sair do governo sem prestígio nenhum, como aconteceu com o Temer, descer a rampa, né, com o rabinho entre as pernas e a cabeça baixa, falando, olha, nós não conseguimos governar o Brasil? Será que eles vão aceitar? Ou nós vamos ter uma dobrada de aposta de fechamento do regime? Essa é a grande preocupação, né? A partir daí eu encerro aqui e dizer para vocês que nós tivemos aí uma derrota eleitoral, né, mas que foi nossa aqui de Sorocaba, porque no ponto de vista estadual o partido conseguiu uma grande vitória, né? Nós não conseguimos estar entre os eleitos, mas tivemos uma grande votação, fizemos a maior votação entre os deputados estaduais de Sorocaba, apesar de todo o tsunami aí bolsonarista que transformou a Janaína Pascoal, aquela que ela fez um parecer da pedalada da Dilma, e o parecer custou R$45 mil, o PSDB comprou o parecer dela, né? E ela fez um parecer para dizer que a Dilma cometeu o crime, mas os outros governadores todos que faziam a mesma contabilidade criativa, e todos os outros presidentes da República do Brasil também fizeram, né? Só o Alckmin fez mais de 30 vezes, nos outros não, mas no caso da Dilma teve crime, então ela vendeu o parecer mesmo, né? Ela teve quase 50 mil votos em Sorocaba, sem nunca ter vindo aqui. Eu não lembro dela se ela conhece os bairros de Sorocaba, conhece a nossa gente, conhece a nossa história, conhece o nosso povo. Se vai, a mais votada de Sorocaba nunca veio aqui. Então mostra que de fato teve uma onda bolsonarista, né, em função de tudo isso que eu disse aqui, mas nós conseguimos ter um grande apoio da nossa população, por isso que nós temos que ser gratos, agradecer aqui mais uma vez o apoio aí das pessoas que nos acompanharam nas redes sociais, que inclusive ajudaram com recursos na campanha, né, essa dobrada que a gente fez com o Rodrigo. Nós não conseguimos estar lá, mas conseguimos marcar posição importante nesse processo eleitoral e vamos seguir o ano que vem aí, dentro dessa resistência que na minha avaliação vai se ampliar. Vai se ampliar para além, inclusive, daqueles que estão hoje, né, na campanha aí do ele não. O ano que vem muitos outros setores da sociedade vão se somar conosco na defesa, né, do Estado social, que interessa para o povo, e das liberdades democráticas, que interessa para os setores democráticos, sobretudo para a classe média e alguns setores da elite nacional. Tá joia? Obrigado aí e parabéns pela reunião.